Liliane Cardoso, Oi, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a você que acompanha a Nova Brasil. Olha só essa voz aveludada. Ai, que alegria. Eu tô aqui numa empolgação, Lili sempre ali naquela classe, e eu aqui dizendo que estou feliz da vida, um presente poder estar aqui no Mesa para Dois com vocês na Nova Brasil, Brasília. E poder reencontrar a Liliane, que a gente já trabalhou tanto tempo juntos. Um grande prazer, meu É uma amor, alegria. um grande prazer estar aqui e falando de Brasília, falando dos patrimônios dessa cidade. Eu trouxe uma caixa, Viviane vai abrir essa Exatamente. caixa para a gente ver qual é o tema de hoje. É uma caixa redonda, para você que Sim, não está acompanhando no YouTube, né? exato. Se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, assim, relembrando para você aqui que é o @Nova Brasil Vídeos, entre em Nova Brasil Vídeos, põe lá ao vivo, vídeos ao vivo, e você consegue acompanhar a gente aqui. Você vai estar vendo o que a gente vai mostrar, mas se não tiver, a gente vai descrever, porque eu acho que o gostoso do rádio também é isso. Também é Quem está isso. escutando fica imaginando o que a gente tem aqui. Então é uma caixa Tchan, 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 tchan. redonda, Ela vai abrir uma caixa branquinha, e vamos ver o redonda que tem aqui. e dentro é o conteúdo, é a palavra-chave. Olha, gente, uma viseira Discretíssima Rosa Choque. super. Eu queria, inclusive, que vocês estivessem vendo, que é aquela, assim, quase fosforescente. Exato, exato. Porque Liliane Cardoso, né, não chega para pouca coisa, não. Quando ela chega chegando. Mas isso, a palavra-chave é lazer. E quando a gente fala em lazer, a gente lembra de um dos espaços mais democráticos de Brasília, que é o Lago Paranoá. Maravilhoso. Você sabe que domingo eu estava ali no Lago Sul, né, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, estava descendo a igreja e tem a orla do lago ali perto da ponte, da primeira ponte, Sim. né? E aí eu me deparei com uma cena, eu falei, eu vou ver o que está acontecendo. Tinham 3 combis estacionadas. E as pessoas estavam fazendo churrasco. Tinha isopor, bebida, e Aproveitando. toalha, crianças. Eram 3 famílias, 2 vinham do Recanto das Emas e uma vinha do Gama. E estavam lá mergulhando no Lago Paranoá. Uma delícia, né? Eu fui lá, fiz a minha mini reportagem. Existia eles colocaram até rede entre as árvores. Então, isso é o sinônimo de espaço democrático, um espaço que você Exatamente. pode aproveitar. E essa concepção, né, ela existe antes da inauguração de Brasília. Estava nos 26 trabalhos do projeto original, entre os quais o Lúcio Costa foi o vencedor. Muita gente pensa, erroneamente, que o Lúcio Costa seria o idealizador, né, do Lago Paranoá. Mas não. Não foi. Não foi. Como O é Lago que foi essa Paranoá, a história? concepção dele, ela foi feita na Missão Cruz, na segunda Missão Cruz, veja o ano 1894 e 1895. Nossa. E nessa época existia o engenheiro botânico e paisagista Auguste Glaziot, me falaram que a pronúncia é assim. E ele estudou o lugar ideal, Missão Cruz estudou o lugar ideal para a nova capital, existia esse botânico, e ele viu que ali naquele local, onde havia o rio Paranoá, tinha um vale. Então, foi feita a concepção de se fazer uma barragem ali e inundar aquele lugar. Olha só o que o Glaziot escreveu, vou abrir aspas. Entre 2 grandes chapadões na localidade, pelos nomes de Gama e Paranoá, existe imensa planície. É fácil compreender que, fechando todas essas brechas, forçosamente a água formará um lago navegável em todos os sentidos, fecha aspas, isso em 1895. Bom, aí foi então formado o lago com a construção da barragem. A gente vai mostrar imagens agora, o Davi vai rodar para a gente. Antes do Davi rodar, Davi, por favor, eu quero descrever o que vai acontecer, porque vocês vão ouvir só o áudio. É um vídeo que foi feito pelo governo JK. O Juscelino ele costumava exibir esses vídeos nas salas de cinema, justamente para dar satisfações sobre o que estava sendo feito em Brasília. Veja bem, naquela época você não se falava nem pelo telefone. Então, uma forma do Juscelino se comunicar era através das salas de cinema, através de filmetes oficiais como esse. Então, aí você vai ver uma música, vai ouvir uma música e vai ouvir também um locutor oficial falando justamente sobre a força desse córrego, né, que seria depois interceptado por uma barragem. Vamos dar uma olhadinha nesse filmete, você vai ouvir agora.
nossa frente a Cachoeira de Paranoá. Esta cachoeira de beleza invulgar possui um potencial de mais ou menos 60 mil cavalos-força, o qual poderá fornecer, se convenientemente aproveitada, energia elétrica para muitas zonas do estado. Gente, olha, é impressionante essa imagem, Li. Impressionante. Você veja que o Rio Paranoá, ele é cheio de corredeiras, ele tem uma força incrível. Então, existe ainda hoje, né? Você vai ver ali naquela região da barragem, existe um vale, né? Então, o que que você faz? Você bloqueia o leito do rio e, obviamente, ele desce com toda a força para essa região que é do vale. Sim. Então, essa concepção de 1895, né? Ela já existia, essa concepção. E aí, a construção da barragem vai se iniciar em 1957. A gente tem imagens da construção da barragem, imagens de operários, e para você que está no YouTube. E em 12 de setembro de 59, ela foi inaugurada. E em 8 meses, o lago atingiu a famosa cota 1.000 metros acima do nível do mar. Nossa, para você ver, né? Em 8 meses A conseguiram fazer isso tudo. barragem, olha só que projeto gigantesco, tem 438 metros de altura e é capaz de verter 150 metros cúbicos de água por segundo. A usina, isso dados da CAESB, né, é capaz de gerar 23 megawatts, o que representa 4% do volume de energia do Distrito Federal. Então, assim, é um projeto monstruoso, né? Sim. Que deu certo. Você sabe que, na época, a Márcia Zaru até comentou isso quando a gente entrou ao vivo, da primeira vez no Mesa para Dois. As pessoas meio que não acreditavam que esse lago era capaz de encher. Juscelino insistia que, em 1960, ele não podia inaugurar a cidade sem um lago Paranoá. Existia um colunista, esse foi o comentário da Márcia, chamado Gustavo Corsão. Ele não acreditava, dizer que o terreno era arenoso, dizer que quando a barragem fosse funcionar, fosse abrir, a água ia ser absorvida porque o terreno aqui era arenoso. Aí o que aconteceu? Quando encheu, o JK mandou um telegrama para ele e colocou, encheu, viu? Só mandou esse telegrama para esse Corsão, justamente para dizer que tinha enchido, porque eram muitas, né, as críticas em relação ao Lago Paranoá. E as dúvidas, enfim, JK As com dúvidas, aquela etc. determinação dele, né? Etc. Então, o lago passou a ser abastecido por 5 córregos de 5 bacias diferentes. Hoje a gente tem esse colosso, que é o Lago Paranoá, que serve muito a gente. Mas, o grande problema, ouvinte, você que está assistindo o YouTube, tem sempre um mas, infelizmente, é que em menos de 20 anos, o lago acabou se tornando um depósito de esgoto. Ele literalmente ficou sendo a privada de Brasília. Para você que está no Olha só que YouTube, você está absurdo, né? vendo imagens da sujeira que era no Lago Paranoá. A gente está mostrando agora, ouvinte, uma imagem que tem um reflexo na água. É aquele M3 pontinhos mesmo. É uma coisa horrível de se ver, porque era assim o Lago Paranoá. Imagina, cheio de coliformes fecais, havia excesso de algas, de plantas aquáticas, peixes boiando, porque havia uma mortandade de peixes horrível. E uma foi situação assim caótica, né? no fim dos anos 70. Para você ter uma ideia, no fim dos anos 70 havia quase 100% de poluição no Lago Paranoá. Eu peguei aqui um dado de 1976, que a poluição vinha do córrego Vicente Pires e também do córrego Riacho Fundo. E aí vem aquela história. As pessoas passaram a ser proibidas de nadar no Lago Paranoá. Era Inconcebível uma coisa pensar inconcebível, improvável, tamanho, né? A gente acabou de ver aí essa coisa dos coliformes fecais. A gente está mostrando agora, ouvinte, uma placa de 1984. Era uma placa da CAESB que cercava o pontão. Vou descrever o que dizia a placa. Abre aspas. Evite usar para banho, risco de contaminação. Fecha aspas. Então, no pontão, que hoje você conhece com aquele lugar alegre, onde estacionam lanchas, existia uma placa com isso. Repito, evite usar para banho, risco de contaminação. E quando eu era criança, Viviane, era interessante que eu aprendi a nadar no Yacht Clube de Brasília, né? Nas piscinas do iate. E a gente tinha um lago ali à disposição. Sim, bem em frente. Só que nós éramos terminantemente proibidos de entrar no lago e havia-se
os pais, eles tinham horror que a gente se aventurasse a mergulhar. Aham. Você fazia passeio de barco, hoje é muito natural as pessoas passearem de barco e darem mergulhos. Exatamente. Naquela época, você passeava de lancha, Você ficava com você medo até fechava a do boca, respingo, presta né? atenção, você fechava a boca com medo daquela água vir para o teu rosto. Então, era aquele passeio de lancha Tenso, né? completamente tenso. Você ficava ali, não podia encostar naquela água porque você achava que ia ter uma doença horrível. E Porque ficar imaginando o que realmente poderia a cena, acontecer. e não é exagero, a cena era triste. Você sabe que uma fase na minha vida eu comecei a fazer remo, né? Uhum. Você Ah, já então, fez remo, você já nossa, nadou no lago. Já. E aí eu via as pessoas remando, e quando terminavam de remar, elas pulavam no lago. Isso ficou em mim, eu não consigo entrar no Lago Paranoá. Hoje mesmo, ficou esse trauma, que é o trauma da minha geração, de você não poder entrar no lago, ficou esse trauma, eu não consigo encostar no lago. Então eu vou remar, eu olho para o lago, mas você fica com aquela... Preocupação ainda fica daquela com aquela época. preocupação. Qual foi a época que tinha essa placa que você estava comentando? Olha, Só pra gente essa relembrar a data? época, ela é de 1984. 1984 existia esta placa cercando o pontão. O processo de despoluição começou a partir de 1995. Mas aí você tem outros fantasmas, né, do Lago Paranoá, que é o assoreamento. Houve obras, Noroeste, jogavam entulho. As pessoas ainda hoje, elas têm que se conscientizar que hoje você tem um lago despoluído, né? Repito, eu vi essa cena das pessoas vindo de outras regiões administrativas para usufruir do lago. Então, o lago é um patrimônio que a gente tem que preservar, além da beleza. As pessoas vão até a Ponte JK para tirar fotos do pôr do sol com o lago ao fundo. Então, é um espelho d'água belíssimo que a gente tem. Mas ainda hoje, a gente nota que as pessoas usam o lago como lixeira. Exato. Jogam uma coisa inconcebível, você vê sofá, você vê poltrona, você vê televisor, você vê pneu. Então, volta e meia, inclusive, é preciso né, ter uma conscientização, conscientização de que esse lago é um patrimônio que veja, desde a Missão Cruz, um patrimônio que foi pensado, foi planejado e que está aí para a gente usufruir. Né? Inclusive, eu até ia complementar aqui, você falando dessa questão das pessoas jogarem lixo, enfim, não só lixo, né? Mas, às vezes, como você disse, até sofá, encontram milhões de coisas ali dentro que a gente nem imagina. E existem ações, inclusive, do governo e de ONGs. A ONG Ocupe o Lago, volta e meia, tira toneladas de lixo do lago, em que muitas pessoas, inclusive, vão também ajudar, né? Porque querem ver o lago cada vez mais propício para banho, com tranquilidade, sem risco algum. E aí você estava falando justamente de hoje, porque que bom, né? Graças a Deus, hoje a gente pode usufruir desse lago. E eu entrei em contato, inclusive, com a CAESB, que veio com essa informação, né, para a gente ficar mais tranquilo, que o lago hoje ele é totalmente propício para banho, evitando nadar próximo a alguns pontos, que é o quê? As estações de tratamento norte e sul. São os dois pontos em que eles orientam para que realmente não entre no lago. E o restante pode entrar com tranquilidade. Inclusive, no site da CAESB, vocês que estão ouvindo a gente aqui, tem a parte de balneabilidade do lago, mostrando as áreas próprias e impróprias para banho. Então, isso periodicamente é alimentado. Você pode entrar depois no site da CAESB, que é nesse específico, né, atlas.caesb.def.gov.br, que se você for usar o lago, quiser confirmar, ali você vai ter atualizado onde você pode entrar com segurança. Exato, exato. É isso. Vamos aproveitar o Lago Paranoá. Você sabe que teve uma manchete do Correio Brasiliense que deixou todos nós muito impressionados, que foi justamente nessa década de 80. A manchete era: o lago está morrendo. Então, a partir disso que as providências começaram a ser tomadas com a construção dessas duas estações de tratamento. Então, é ótimo que medidas como essa sejam feitas, é ótimo que ONGs também estejam agindo, justamente para a gente ter esse patrimônio, um dos maiores patrimônios de Brasília que tem que ser preservados.
E que é um local como E que eu você supere trouxe. meu trauma. E vamos Ainda trabalhar nade isso. como você já nadou no Lago Paranoá. Lili, você trazendo isso, eu assim, tenho tantas memórias boas, que foi o que eu falei para todo mundo, olha, prepare seu coração, né? Porque realmente a gente vai relembrando de Não, momentos você sabe que minha incríveis. filha nada no Lago Paranoá. Ela experimentou isso. Ela foi lá na Ermida e ela mergulhou no lago, o que me deixou muito impressionada. Que ela tem essa experiência e eu não consegui ter ainda. Quer dizer, Sim. é um trauma Mas que a eu- minha geração carrega. Eu vou te dizer que, na verdade, tem toda também uma preocupação, às vezes, de nadar num lago, mas a sua ainda vem ali com aquele resquício de uma época que não podia entrar. Sim. Eu era pequenininha nessa época Sim. e também já ouvi um pouco disso, não sei se até isso já vinha também na minha cabeça. Mas quando eu fui fazer, a gente falando, né? Foi na época que eu até fiz o quadro, né? O Bora Treinar Triatlon, que foi até no Globo Esporte, enfim. E depois da canoa havaiana, que foi sensacional, que eu tive essa oportunidade ainda maior de mostrar para as pessoas o quanto esse lago é maravilhoso e que a gente pode usufruir dele com tranquilidade. E eu tenho uma história que, assim, com o lago, porque toda vez que eu passo ali, eu vejo como um lugar de contemplação. Eu olho, parece que você respira Exato, mais aliviado. exato. Mas foi de muita tensão quando eu fui fazer o triatlon, porque eu lembro que quando eu me coloquei à disposição para fazer isso, e era justamente para mostrar para as pessoas o quanto elas poderiam se desafiar e praticar uma atividade física, eu assumi e falei, ok, vamos fazer, mas o meu medo maior era o quê? Eu ia ter que nadar no lago. Entrar na água. Exatamente. Exato. E eu lembro que no dia que eu fui entrar, Leandro Macedo, triatleta olímpico maravilhoso, enfim, foi um grande professor meu nessa trajetória ali desse quadro enquanto a gente fazia no Globo Esporte. Eu lembro que quando a gente sentou assim na beira do lago para entrar, ele colocou uma touca e estava escrito ali assim: bravo não é quem não sente medo, é quem o vence. Então, era uma frase de Nelson Mandela, e quando ele falou isso, eu me enchi, né, de forças para entrar no lago, e já fui batizada logo no início, porque quando eu entrei no lago, aí tinha uma capivara nadando comigo, né, que eu estava morrendo de tensão, mas que você depois vai começando a ficar um pouco mais tranquila e consegue usufruir disso. E hoje a gente tem tantos esportes ali que você pode praticar no Lago Paranoá. Tantos esportes. E no fim de semana, quantas famílias também vão aproveitar. É bonito de se ver. Então, para você que nos acompanhou pelo YouTube, eu quero que fique essa imagem dessa placa, essa placa que diz para você não se aproximar do lago, e guarde essa imagem para você notar o quanto esse patrimônio foi conquistado, o quanto esse patrimônio é querido por brasileiros. Imagine se hoje a gente estivesse com o Lago Paranoá cercado, poluído, e que a gente não pudesse usufruir. Então, não jogue nada, não jogue sofá, pneu, etc. Não use o lago como lixeira, porque é um grande patrimônio que nós temos e a gente tem que acarinhar o Lago Paranoá sempre e usufruir desse espaço tão nosso. É isso. A história, ela vem e está aí para justamente fazer um alerta para a gente. Exatamente. Saber o que a gente precisa fazer. Para a gente não esquecer do passado e a gente construir um futuro muito melhor. É isso. Lili, muitíssimo obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada por me fazer relembrar momentos tão maravilhosos aqui na minha vida. E vou sempre, assim, enfim, que você também possa compartilhar com a gente. Pelo YouTube, você também pode mandar ali dizendo o que você vivenciou no Lago Paranoá e contar um pouquinho pra gente também a sua história. Nova Brasil Brasília é o nosso perfil no Instagram. Bom, Lili, semana que vem a gente se encontra de novo com uma nova caixinha, uma nova surpresa. Uma nova caixinha, uma nova surpresa. Paz e bem a todos, um beijo, muito obrigada.